Vamos iniciar a terceira sessão deste catecismo, onde os teólogos de Westminster vai tratar a respeito de algumas questões práticas, né, da fé, começando com a abordagem da lei, as implicações da lei moral para a vida cristã, algumas questões práticas relacionadas à igreja, sacramento, a oração, os sacramentos, a oração, a pregação da palavra de Deus, a prática cristã, especialmente eclesiástica, de um modo geral. E a primeira abordagem é sobre exatamente a relevância da lei para a vida cristã, para o crente. E talvez esse seja ponto alto do catecismo maior, a sua abordagem em relação à lei moral, especialmente aos 10 mandamentos. A abordagem que é feita de uma maneira profunda, ampliada. Nós não temos, talvez não tenhamos um documento, uma literatura que aborde com tanta profundidade, com tanta amplitude as implicações dos mandamentos do que o catecismo maior. Alguns até fazem acusações ao catecismo por ele parecer ser um pouco legalista, mas a gente entende que realmente esta implicação ela é coerente com aquilo que a Escritura mostra para nós quanto ao valor, a relevância que a lei moral tem para nós, para os crentes, para os cristãos. Então nós vamos começar da pergunta 91, mas antes de nós tratarmos especificamente a pergunta 91 e até aonde a gente puder hoje, né? Que primeiro eles vão fazer uma abordagem introdutória em relação aos 10 mandamentos, e nós vamos primeiro ver algumas coisas relacionadas à lei, que é importante para nos nortear aí nessa abordagem do catecismo em relação aos 10 mandamentos. De acordo com a teologia reformada, né, os teólogos reformados, a título de melhor compreensão, quando a Bíblia usa a expressão lei, ela tanto se refere a todas as regras, a todas as normas, todos os princípios e mandamentos do Antigo Testamento. Às vezes a palavra lei ela é uma designação para o próprio Antigo Testamento, né? Para a essência do que é o Antigo Testamento, né? Que ela reflete toda a lei de Deus em sua amplitude. A lei também ela se refere a todos os conjuntos de regras e normas que o Senhor estabeleceu. E pensando nisso, né, os teólogos reformados, eles encontram 3 divisões para a lei para melhor compreensão, né, a título de facilitar a compreensão, né, um método, uma forma didática. E geralmente os teólogos reformados dividem a lei em 3 partes, e essas 3 partes não é que você vai encontrar isso claramente definido na lei, de assim, isso aqui é isso, mas há indicações de que esses 3 aspectos estão presentes em toda a lei, né? Que é o que a gente chama de lei moral, lei cerimonial e lei civil. São aspectos que estão relacionados à lei que Deus deu ao seu povo e que assim é dividido para melhor compreendermos, certo? Então, aquilo que os teólogos me chamam de lei civil, vamos começar pela lei cerimonial, né? Lei cerimonial são todos os aspectos da lei que estão relacionados ao culto e à vida religiosa, principalmente relacionados às promessas de Cristo, né? As promessas do Redentor. Então, de um modo geral, a lei cerimonial, ela diz respeito aos ritos, às normas e regras relacionadas ao culto e à adoração e à vida religiosa do povo de Deus. Os teólogos reformados acreditam que esse aspecto da lei, ele foi revogado, principalmente no que diz respeito aos ritos e às cerimônias, né, que estavam relacionadas diretamente à pregação sobre Cristo, o que se chama de tipo de Cristo, figura de Cristo,
Então, a lei, o aspecto cerimonial da lei, e isso é um pouco perigoso, porque quando a gente diz assim, a lei cerimonial ela foi extinta, parece que toda a religiosidade do Antigo Testamento foi extinta junto. Não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque aquilo que caracterizava a essência da adoração permanece para nós, como por exemplo a ideia de culto, a ideia de elementos permanentes do culto, como a leitura da Escritura, a pregação da palavra de Deus, a presença dos sacramentos, ainda que eles tenham sido mudados, a oração, tá? Você tem alguma mudança na forma de orar, na forma de conduzir a sua oração, mas nós oramos como os crentes da antiga aliança também oravam, dirigindo a Deus, porém eles tinham elementos que eram necessários, mediadores para representar Cristo. Então eles oravam com as mãos direcionadas ao templo, oravam geralmente no templo, Então existiam elementos mediatórios, figurativos, que apontavam para Cristo, que hoje nós não precisamos. Nós não precisamos de orar com as mãos dirigidas ao templo, não precisamos orar com o pensamento voltado a Jerusalém. Por quê? Porque o lugar da adoração, o lugar da oração é Cristo. Então isso fica claro em Cristo. Então esses aspectos religiosos cerimoniais da lei chamada de lei cerimonial, ou seja, aquilo que diz respeito às cerimônias e ritos que eram formas de representar Cristo, tá? Tudo aquilo que era forma de representar a mediação de Cristo foi extinto. Então esse aspecto é chamado de lei cerimonial, o aspecto religioso da lei, visto que o povo de Deus é um povo que é regido por uma teocracia, por um governo de Deus para Deus. Então a religiosidade faz parte da organização também deste povo, certo? Então esse é o aspecto cerimonial da lei. Um outro aspecto é o aspecto civil, em que você encontra na lei o código civil e penal, como deveriam ser as relações interpessoais, as relações de negócio e que tipo de penas deveriam ser aplicadas ao quebrar estes princípios de relação. Então você tem na lei um aspecto chamado lei civil, que era os aspectos, o código, a gente chama de código civil e o código penal, tá? Isso também é considerado pelos reformados um aspecto da lei que acabou. Por quê? Porque era especificamente para Israel enquanto uma nação teocrática, enquanto um povo debaixo de um governo especificamente dirigido pelas leis de Deus, tá? Então, apesar de que eles dizem que a equidade geral deste princípio, ou seja, deste aspecto da lei, o que é a equidade? O princípio da justiça, da moralidade, do que é justo, permanece em relação à lei civil. O princípio da equidade, o princípio da justiça, da retidão, permanece. Porém, o código civil específico para a vida social de Israel e o código penal, boa parte dos reformados entendem que também foi extinto esse aspecto da lei. Porém, existe um terceiro aspecto da lei chamado de lei moral, que diz respeito a todos os aspectos da lei que estão relacionados aos princípios éticos e morais para o povo de Deus. E estes princípios são resumidos nos 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos é um resumo, não é toda a lei moral, é um resumo da lei moral. Você vai encontrar na lei desdobramentos, implicações, ampliações da lei moral, dos 10 mandamentos. Então a lei moral são todos os mandamentos, aspectos relacionados à vida ética e moral do povo de Deus. Esse aspecto
os reformados entendem que permanece intacto para nós, permanece com o mesmo valor e poder de exigência que era aplicado ao povo da antiga aliança. Então, o que se chama de lei moral permanece para nós cristãos. Com que objetivo? E aí, os reformadores, especialmente Lutero e mais ainda Calvino, entendeu que em relação à lei moral existia 3 finalidades para o cristão. A lei moral ela tem 3 objetivos, 3 finalidades, de um modo geral. Primeiro, a chamada a utilidade da lei. A primeira utilidade que a lei moral tem é política. Mesmo que nós não estejamos diretamente ligados a uma teocracia, a lei moral continua sendo o padrão de Deus para todos os homens, em termos de princípio moral e ético para combater o mal e promover a justiça. Então, o que significa? Que todas as sociedades civilizadas deveriam estar debaixo dos princípios da lei moral para estabelecer suas leis de ordem civil, militar e assim vai. Ou seja, que a lei de Deus ela deve ser o ponto de partida para as leis humanas, porque através da lei de Deus, esse era o entendimento tanto de Lutero como de Calvino, a lei de Deus é a única que tem o poder de retrair o mal, de fato e de verdade. Você pode prestar atenção ao longo da história das civilizações, que as civilizações que realmente deram certo e promoveram paz e estrutura foram aquelas que de alguma forma estavam influenciadas ou ligadas direta ou indiretamente aos princípios da lei moral, principalmente de valorização da vida, Os mandamentos que estão relacionados diretamente à preservação da vida: não matar, não roubar, não adulterar, não furtar, não cobiçar. Então, estes mandamentos, eles devem ser a base de toda a construção de uma sociedade. Então, Calvino entendia que a lei tem valor político irrevogável. Para que haja realmente ordem social e paz, a lei de Deus precisa estar presente aí na construção dessas leis. Então, o valor político, tanto fora da igreja como dentro da igreja, a lei de Deus deve reger nossas práticas e relações políticas. Também um outro uso importante da lei de Deus é o uso pedagógico, em que a lei é usada para iluminar as mentes das pessoas, despertando-as para a sua realidade de pecado e para despertá-las para a necessidade de Cristo, A lei como um meio de despertar a consciência para o pecado, como um espelho para os homens. Por isso que não existe pregação do evangelho sem a abordagem da lei. Não se tem verdadeira evangelização sem que o indivíduo comece com a lei, porque não há como denunciar e apontar o pecado sem a lei. Sem lei não há pecado. Então é exatamente com o ensino da lei, com a pregação da lei, com o uso da lei, que despertamos as consciências para a realidade do pecado. Então este é o aspecto pedagógico da lei, em que a lei ensina, mostra a realidade do homem, a sua realidade de pecado e a necessidade de uma justiça fora dele, de uma redenção, de uma adequação à lei. Daí Calvino dizer que a lei tem o valor de ensinar a respeito de Cristo, de apontar para Cristo, porque primeiro aponta para o desespero do inferno, para o desespero da condenação, para o desespero da maldição, e então ela aponta para a necessidade de um redentor. É um aspecto pedagógico da lei. A lei continua tendo esse valor importantíssimo para a pregação, para a edificação.
E o terceiro aspecto do uso da lei é o aspecto didático da lei, em que o cristão é ensinado a viver em santidade e obediência ao Senhor, tendo a lei moral como seu paradigma, como a sua referência moral e ética, onde o poder santificador vem de Cristo, mas a base de princípios e normas é a lei. A referência da justiça é a lei moral. Então, a lei moral com utilidade didática, de ensinar aos cristãos a respeito de ética, de moral, de justiça, de retidão, de santidade, tendo a lei como referência, a lei moral como referência, como princípio, certo? Mas, pensando nisso, então, antes da gente entrar, 2 erros devem ser evitados na relação com a lei moral. O primeiro erro é o de rejeitar a lei, é o de ser antinomista. No meio evangélico, no meio cristão, existem aqueles que são antinomistas. Quem são os antinomistas? Aqueles que são contra a lei, acham que estamos debaixo da graça, que a dispensação que Cristo trouxe, chamada de dispensação da graça, exclui a lei em todos os seus aspectos. Nós não estamos mais debaixo de nenhum código moral, de nenhum conjunto de regras, de normas. O que rege o crente hoje é o mandamento maior, que é o amor. Dizem estes, que Cristo trouxe um novo mandamento, um mandamento que não tem regras, não tem normas, é um princípio de altruísmo e empatia. Então, o que é que deve reger a vida cristã? O amor. E o que é o amor? É a empatia, o altruísmo, o desejo de fazer o bem. Qual é a regra e a norma para isso? Não tem. Apenas Cristo, olhar para Cristo, ver os exemplos de Cristo e pronto, e seguir os exemplos de Cristo. Esses são os antinomistas, que acham que a lei não serve mais, que o crente não deve estar preocupado em seguir a lei como um conjunto de regras e normas a se seguir, que ele não pode mais ser exigido a obedecer um conjunto de regras, de normas, de princípios, que isso é contrário à graça, que isso é contrário à salvação, que ninguém deve ser obrigado a fazer mais nada, ninguém é obrigado a fazer nada, que não existe regras, normas de obrigação. Esses são os antinomistas, que acham que a fé em Cristo, que graça é viver sem lei, sem regra, sem norma, é ser regido pelo bom senso cristão e pelo poder sensitivo do Espírito. É o que eu achar que é o que o Espírito me mover para dizer que é o que o amor significar. Esta postura antinomista foi combatida por Paulo, pelos apóstolos e pelos reformadores, mostrando que o cristão não está absolutamente livre da lei. O cristão está livre da maldição da lei e da necessidade de observá-la para adquirir justiça. Mas o crente não está livre da lei como um conjunto de regras e normas exigidas a ele. Então, essa visão antinomista leva muitos crentes a viver dissolutamente, de maneira libertina, de maneira pecaminosa, achando que, está dizendo lá, pastor, os mandamentos estão dizendo assim, que não é para fazer isso, mas em Cristo eu já tenho total liberdade, já estou livre, o Senhor vai me perdoar mesmo, estou livre, não tenho regra, não tenho que ficar preocupando com essas regras. Isso é uma visão totalmente errada, antinomista, de alguém que acha que ser cristão é ser sem lei. Ser cristão não é ser sem lei, tá? Então essa é a visão antinomista, anti-lei. Isso aí devemos evitar. Nós não somos sem lei. E o segundo erro que precisa ser evitado, que interessante, esses 2 erros, esses 2 desvios em relação à lei, foram combatidos pelos apóstolos, foram tratados pelos apóstolos, que já foi surgindo logo no início do cristianismo, tanto antinomistas como legalistas. Era mais comum o legalismo do que o antinomismo. O antinomismo foi mais comum para os gentios convertidos, mas o legalismo era um problema mais ligado aos judeus,
pela ideia de o que é o legalismo, é a ideia de que eu posso observar a lei para adquirir justiça, que é possível observar a lei de maneira reta, absoluta, plena. É possível obedecer plenamente a lei para adquirir justiça. Essa é a visão legalista, de que eu me relaciono com a lei buscando uma justiça pessoal. Isso é legalismo. É tentar se salvar pela lei, é tentar se justificar pela lei. Esse é o legalismo. Então, tanto a relação legalista com a lei, ela é um desvio, usar a lei como forma de justificação pessoal, de tentar se salvar ou cooperar, ou até mesmo, como pensam os adventistas, cooperar com a graça. A observância à lei não é uma cooperação com a graça, não é uma cooperação com o evangelho, certo? Não é fazer a minha parte para completar a obra de Cristo em mim. Não é isso, não pode ser isso. Isso é também uma forma disfarçada de legalismo, um legalismo branco. Então esse tipo de visão aí, não há nada que eu faça em relação à lei que seja uma cooperação para a minha salvação, que deu alguma forcinha, alguma ajuda aí para a minha salvação. Isso é legalismo. O legalismo é uma relação errada com a lei. Também o antinomismo é. Então, qual é a relação correta que o cristão deve ter com a lei moral? Aí o Catecismo Maior é fantástico nisso. Vai nos colocar exatamente no ponto central, no ponto correto do que a Bíblia nos ensina sobre qual é o valor, a relevância, a importância da lei moral para a vida do crente, sem negar a suficiência de Cristo e sem negar a importância que a lei ainda tem relacionado ao próprio Cristo, tá? Na nossa vida, porque o próprio Jesus disse: eu não vim revogar e abrogar a lei, eu não vim anulá-la, eu vim fazer o quê? Cumpri-la. Então significa que ser um cristão é seguir a Cristo, sendo que Cristo é aquele que satisfaz a lei por nós. Então estar em Cristo é estar na satisfação da lei. É estar dentro do padrão que é exigido pela lei, certo? É isso que significa estar em Cristo. Então vamos lá. Tendo este panorama aí, nós vamos ver o que é que o Catecismo diz para nós em relação à lei moral. Tendo visto que as Escrituras principalmente nos ensinam a crer acerca de Deus, resta-nos considerar o que elas requerem como dever do homem. Então essa parte que fala do dever, a terceira parte. Então a pergunta 91 está aí no boletim. A pergunta 91 diz assim: qual é o dever que Deus requer do homem? Resposta: o dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. Estar em Cristo significa que Deus parou de exigir obediência a nós? Não, pelo contrário, estar em Cristo é satisfazer a exigência de Deus de obediência. Então, o que é que Deus continua exigindo de nós, como crentes? Obediência. Obediência a Ele. É óbvio que aí é o problema do legalismo. É achar que eu continuo perseguindo uma obediência para satisfazer a justiça de Deus. Não é esse tipo de obediência. A nossa obediência a Deus nunca será perfeita, mas Ele continua exigindo obediência a nós. Aí os irmãos dizem assim: pastor, mas como é que Deus exige de nós uma coisa que a gente por nós mesmos não pode fazer? Sim, é verdade. Ele exige de nós uma coisa que a gente não pode fazer. Por isso que a gente precisa de Jesus. Exatamente. Então, Deus
exige de nós uma coisa que a gente não pode fazer, para que a gente entenda que é por meio de Cristo que a gente satisfaz a exigência de Deus. E em Cristo, não só Ele faz, aí agora é importante entender isso, não só Cristo faz por nós, mas Cristo faz em nós e por meio de nós. Então, o nível de a obediência que Deus exige de nós é dada a Ele por Cristo, e Cristo dá fora de nós e dá também através de nós. Cristo nos move e nos capacita a uma vida de obediência, tá? Então Deus continua exigindo obediência a nós, continua, certo? Então vamos lá, veja aí o que os textos que mostram para nós, qual é o dever, não só para nós cristãos. Aqui o catecismo é muito bom, porque primeiro ele vai tratar de uma maneira geral, depois ele vai especificar que valor a lei moral continua tendo para o homem de um modo geral, continua tendo para os ímpios e para os crentes, para os justos. Então aqui ele está começando com a abordagem geral. O que é que Deus exige? Qual é a exigência primária de Deus para o homem? Obediência. Quando Deus fez o pacto com Adão, colocou Adão lá, o que foi que Deus exigiu para Adão e Eva? Obediência. Obediência ao quê? Sua lei, sua palavra. Então, na relação que Deus estabelece com as suas criaturas, com o homem, o que é que Deus exige de nós? Que parte Deus exige de nós? Obediência. Obediência. O que é que Deus exige de nós? Obediência. Vamos ver que Ele continua exigindo isso, e essa é a sua exigência primária a todos nós: obediência a Ele. Vejam aí, primeiro o texto de Deuteronômio 29, é um texto que eu gosto muito. Alguém leia, por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então veja que aqui é uma exigência específica ao povo de Deus, né? Está falando em relação à lei sancionada, escrita, que Deus exigiu. O que é que Deus exigia do seu povo? Obediência. Obediência ao que? Ao que Deus revelou, sua palavra. Ele diz assim: nós vemos muitas pessoas preocupadas em descobrir a vontade secreta de Deus, em descobrir o que é que Deus planeja para ele, mas este anseio, ele é pecaminoso, ele é errado. Tentar descobrir os planos secretos de Deus é pecado, porque isso pertence ao governo soberano de Deus. O que é que Deus quer de nós? Que nos preocupemos em entender que tipo de exigência Ele faz para nós naquilo que Ele revelou. As coisas ocultas, diz Moisés, eu não sei quais os planos que Deus tem para nós, não sei como é que Deus vai nos conduzir, eu não sei como é que Ele vai que terra é essa, como Ele nos colocará nessa terra, como Ele nos estabelecerá, falando ao povo de Israel, caminhando no deserto, indo para a terra prometida. Ele disse assim: nós não temos que questionar os planos de Deus, sua vontade oculta, secreta, pertence a Ele, Ele é o soberano. Devemos confiar e descansar no seu plano oculto, no seu plano secreto, no seu plano soberano, a sua providência. Quando é que eu descubro a providência de Deus para a minha vida? Quando termina o dia. Aí eu descubro o que foi que Deus planejou para aquele dia que acabou. Mas aí Moisés disse assim: mas as coisas reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos tudo quanto está escrito no livro da lei. É o que Deus exige de nós. Deus não exige, Deus não ordena que vivamos tentando perscrutar sua mente no que Ele deixou oculto, mas Ele exige que perscrutemos sua mente no que Ele revelou dela. Aqui, Escritura. Certo? Um monte de gente tentando conexão direta com Deus através do Espírito Santo para descobrir os mistérios de Deus e ignorando sua palavra revelada. O que é que Deus exige de nós?
Obediência à sua vontade revelada, prescrita, suas prescrições, tá? É o que ele exige de nós, a exigência que ele faz, não só de nós, não só para nós, mas para todos os homens, certo? Vejam aí, Miqueias 6, versículo 8. Outro irmão leia 1 Samuel 15, 22, é um clássico sobre este tema. Um outro é Eclesiastes 12, 13. E depois nós vamos para o Evangelho de João. Vamos lá, por parte. Miqueias 6, 8. Quem achou, leia. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor quer de ti, que pratiques a justiça, que andes a misericórdia, e que andes humildemente contra o mundo. Então, o profeta diz assim: o que é que Deus requer de nós? O que Deus requer de vocês? Ele requer que andemos segundo aquilo que Ele nos revelou, seus atributos, seu caráter e sua lei. Que andemos humildemente com o Senhor, ou seja, entendendo quem Ele é através de sua revelação, sejamos humildes, nos submetendo a Ele e praticando aquilo que Ele mandou praticarmos, a justiça, a retidão. Justiça é a palavra que resume todo o código ético, moral, né? Viver segundo o que Deus considera ser reto e correto, né? Isso é justo, certo aos olhos dele. Então, o que é que Deus requer de nós? Que obedeçamos. Aí, em resumo, o que é que ele está dizendo? Que amemos a Ele e amemos ao próximo, né? Jesus aí mostrava muito bem esse resumo, dizendo assim: o que é que Deus está dizendo aí? Que Ele quer que amemos a Ele, e amar a Ele é obedecer a sua lei quanto aos aspectos que estabelece a relação com Ele, e obedeçamos a sua lei quanto aos aspectos que estabelece a relação com o próximo, que amemos o próximo. Então, o que é que Deus requer de nós? Que vivamos conforme sua vontade revelada. 1 Samuel 15, 22. Diga assim a palavra: porém Samuel diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que o julgamento. É bem interessante, porque aí é a discussão boas intenções versus obediência, né? Samuel tinha dito para o rei o que Deus exigia dele naquela guerra que ele iria empreender, como ele deveria proceder, como ele deveria fazer para agradar a Deus. Porém, ele se deixou levar pelas suas motivações, pelas suas estratégias políticas, pelas suas ambições pessoais, e uma tentativa de barganhar com Deus com uma suposta boa intenção, dizendo assim: ó, Deus disse que não era para trazer nada, para matar todo mundo. Nesta guerra não poderia ter espólios nenhum, não poderia trazer nada. Devia acabar com tudo, queimar tudo e matar todos. Só que ele preservou os animais e preservou o rei. Os animais sob o argumento de que o povo achou bonito, achou gordo, e isso também ia servir para o culto a Deus. Como um dia alguém disse assim para mim: pastor, eu posso jogar na Mega Sena, eu dou um dízimo, eu dou o dízimo fielmente, eu dou o dízimo bem certinho na Mega Sena. Eu dou meu dízimo, se eu ganhar, eu dou o dízimo como deve se dar. É tentador, né, para o pastor dizer assim: meu irmão, fechar os olhos e dizer: vai nessa tua força, meu irmão. Você já imaginou? Foram quantos milhões agora? A última foi 200 milhões? O dízimo é quanto? 20 milhões? A gente estava pensando em mudar essa igreja. A gente vai levitar ela e botar onde a gente quiser. Tira ela do chão, cava ela todinha, levita e bota onde quiser. Compra o terreno que a gente quiser aqui em feira e bota. Derruba até a prefeitura se quiser com esse dinheiro. É brincadeira, exagero. Você pensou? 20 milhões. Aí Samuel, você pensa que eu estou exagerando? Samuel disse exatamente assim: olha, o rei Saul disse: Samuel,
A gente viu aqueles bichos gordos criados por aqueles pagãos lá, um bicho bonito. Você imagina isso aqui no culto a Deus? Isso aqui, rapaz, isso aqui. Eu disse, não, Deus não gosta de coisa boa. Deus não gosta de coisa boa. Eu vejo uns crentes justificando falcatrua, erro, desonestidade. Aí dizendo assim, mas Deus não gosta de coisa boa, pastor. Deus gosta de coisa boa e certa. Boa e certa. E se for certa, pode não ser até boa aos olhos humanos, mas para ele está bom. Então, ele disse, olha, vamos poupar aqui os bichos bonitos, deixou o povo. Na realidade não era, ele usou o argumento de Deus, mas a intenção era ficar bem com o povo. Era uma estratégia política, era um populismo por parte dele, de agradar o povo. E usou o argumento, não, o povo não vai usar isso no templo. Deus não quer bicho bonito, festa, um sacrifício com bicho bom. Pois bem, fiz isso. E aí qual é a resposta de Samuel? Do que Deus mais se agrada? Da beleza, da estética, da boa intenção? Ele disse não. Olha, veja a ordem que ele coloca. Ele não está dizendo que Deus não se agrada da estética, da beleza, de que Deus não se agrada da alegria, das boas motivações, do desejo de realmente adorá-lo. Isso é uma boa motivação, mas a motivação só é boa, a estética só tem valor se ela está respaldada pela obediência. Se ela não se fundamenta na obediência à palavra de Deus, pode ser bonita, pode ser bem intencionada, pode ser cheia de beleza, pode ser cheia de motivação, de alegria, Deus não aceita. E não sou eu que estou dizendo isso, foi o Senhor quem disse: este povo me louva com os lábios, mas o coração me despreza. Exatamente isso. É falar coisas bonitas, até usar a própria escritura, mas na realidade não temer e não obedecer e não concordar com aquilo de verdade. Olha que coisa pesada. Então ele disse assim, olha, do que é que Deus mais se agrada? Porque aí é o ponto de partida. Esse mais se agradar não é não agradar dos outros, né? É ser a base, ser o princípio que faz com que os outros todos sejam agradáveis. Então, por isso que a gente diz assim, meu irmão, mais importante do que uma música de estética bonita é uma música bíblica. Agora, se a música bíblica tiver uma estética bonita, ótimo, bom. Mas se ela não tiver uma boa estética, mas ela for bíblica, é o que louva a Deus. É isso que Samuel está dizendo. Que Deus exige? Qual é a primeira coisa que Deus exige de nós quando a gente se dirige a Ele? Obediência à sua palavra, fazer como Ele mandou. Fazer como Ele mandou, sem questionar. Isso é que é agradar a Deus. Então, o que é que Deus exige de nós? Obediência à sua palavra. Por isso que você tem formas diferentes de culto, você tem interpretações diferentes até do que é um culto reformado, sim. Mas o que é que vai fazer todos esses cultos estarem no princípio certo? É a motivação e a busca em entender qual é a vontade de Deus revelada em sua palavra. Este é o ponto. Nem todos terão a mesma luz de compreensão, mas este é o ponto de partida que agrada a Deus. E aos que buscam, certamente Ele dará a orientação e a iluminação para compreender qual é a sua vontade. E na dúvida, que aí esse é o ponto, quando você tiver dúvida não sobre se é certo ou errado segundo sua ideia, mas se você tiver dúvida se aquilo agrada a Deus, não faça. Não faça. Paulo disse: o que não procede de fé é pecado. Que é isso que os teólogos estão dizendo aqui. O que é que agrada a Deus? Qual é o princípio de agradar a Deus? Obediência à sua palavra. Não existe outra coisa. Então ele diz, o Samuel disse: do que é que Deus se agrada, rei Saul? O que é que agrada? Você acha que agrada a Deus esses bichos bonitos sendo mortos? Não. O que agrada a Deus é a obediência à sua palavra. Isso é o que agrada. Sim, meu irmão. A primeira é do Miqueias. Sim. Israel, ele fala ali que para
É. E ames a retidão, né? É. É. Israel estava pecando porque ele entendia que era uma justiça social. Muitas práticas que a gente vê por aí, se tem uma justiça social. Desculpa a minha. Estou entendendo. Tem dificuldade de contar um pouquinho isso aí. E a outra coisa é a seguinte: alguém já me procurou, certamente como pastor, certas pessoas dizem assim que tudo que provém a gente tem que fazer procedendo da fé. Mas às vezes nós temos dificuldade nisso. Sim. Porque certamente alguém já me procurou criando um monstrengo dentro da vida dele, da vida religiosa, ou da prática dele, rapaz, ele está exagerando nisso aí. Sim. Isso já aconteceu. Já, com certeza. É. Porque esse processo de fé, às vezes o cara não é alcançado, entende? Sim. E claro. E exatamente essa é a função pastoral. Se eu vejo que o crente está vivendo por vista e não por fé, vista aí não é só pelo que ele está vendo, não, né? Que a ideia de ver por vista é ser conduzido pelo seu coração para interpretar a realidade e não a palavra de Deus, né? E esse é o ponto. Então, isso é comum, esse tipo de desvio é muito comum para nós cristãos. Deixar de usar os princípios da palavra de Deus para ser guiado, porque isso é o que é viver por fé. Porque a gente mistificou demais essa ideia de viver por fé, né? Porque existe uma visão pentecostal de que viver por fé é viver pela condução sobrenatural do Espírito Santo. É quase um sexto sentido cristão. Ou seja, viver por fé é acreditar que Deus vai me dar uma direção quando eu precisar, sobrenatural e espiritual, na hora que a coisa for acontecer. Acreditar que Deus vai me conduzir soberanamente. Viver por fé não é isso, não. Viver por fé não é isso. Viver por fé é viver acreditando naquilo que a Bíblia diz sobre Deus. Isso é viver por fé. Então, fazer o que Deus me manda fazer, confiando no que Ele mandou eu confiar em relação a Ele. Isso é viver por fé, certo? A gente deu vários, por exemplo, na exposição aqui de Atos, nós vimos vários exemplos de Paulo. Ele não sabia exatamente o que é que Deus ia fazer, até Deus dizer que ele iria para Roma seguramente. Pronto, agora vamos para o ponto aí, né? Deus disse claramente para Paulo: você vai chegar em Roma. O que agora Paulo ser guiado por fé é ele ter certeza que ele não vai morrer de jeito nenhum até chegar a Roma. Por quê? Porque Deus disse que ele ia chegar vivo. Daí quando a serpente pica ele fica tranquilo, joga lá e diz assim: está tranquilo. Por que está tranquilo? É porque Paulo é aquele que acredita que Deus não vai permitir ele morrer nunca, que viver por fé é significar que o Espírito está ali e nunca vai acontecer coisa ruim. Não, viver por fé é viver baseado no que Deus disse. Neste caso, Deus tinha dito claramente para Paulo que ele chegaria vivo em Roma. Agora, Paulo sabia o que ia acontecer com ele lá em Roma? Não. Mas ele sabia que em Roma ele chegaria. Então veja a serenidade de Paulo ao lidar com o naufrágio em Malta. Foi um negócio fantástico, todo mundo desesperado. O texto diz que as almas estavam totalmente desanimadas, as pessoas estavam entregues para morrer, sem ânimo, não queriam nem comer mais, pensando: esse navio vai a pique, esse navio vai todo mundo morrer, esse navio vai a pique, vai morrer, não tem salvação para nós. Aí Paulo, com toda tranquilidade, levantou e disse: como? Primeiro ele deu um esporro, ele disse assim: vocês deveriam ter me ouvido. Ele deu claramente, Paulo deu uma repreensãozinha e disse: eu avisei, vocês não me ouviram. E o conselho que Paulo deu, primeiro, não foi nenhum conselho baseado em uma revelação que o Espírito deu. Paulo deu um conselho de bom senso, que eles nem quiseram seguir, tamanha era a autoconfiança e a soberba daqueles homens. E Paulo disse: eu avisei, agora
eu quero que vocês tenham ânimo, não por causa de mim, porque o Deus que eu sirvo me falou hoje que ninguém deste navio vai morrer. Ele entregou todos, estão todos nas suas mãos, e por mim, por causa de mim, nenhum de vocês vão morrer. Agora vocês, não pode ninguém sair daqui do barco, eu não vou garantir não, fica todo mundo aqui dentro. E o Deus que e ele diz assim: e eu confio neste Deus. Isso é viver por fé. Viver por fé não é sair, eu vou me jogar aqui e não vai acontecer nada. Isso não é viver por fé não, ai doido. Isso aí é tentar a Deus, disse o próprio Jesus Cristo. Viver por fé é viver conforme a palavra. Ponto. Isso é viver, porque a fé se fundamenta aonde? Qual é o fundamento da fé? A revelação de Deus, a palavra de Deus. Uma fé sem revelação é uma fé mística. Ela não é diferente da fé pagã, ela não é nada diferente dos idólatras. A grande diferença e o que faz a nossa fé ser única e verdadeira é seu conteúdo, sua base objetiva. Qual é a base objetiva da nossa fé? A revelação de Deus, sua palavra. Ser guiado por fé, ser guiado pelas Escrituras, acreditando no que a Bíblia diz, e confiar que aquilo que eu não sei, eu descanso em Deus, porque Ele é bom e justo em tudo que faz, inclusive se Ele quiser que eu morra. Entendeu aí? Isso é ser guiado por fé. Então, aí quando um crente vem conversar, pastor, aí eu vou mostrar para ele: meu irmão, como é que você está lidando com essa situação? O que você acha que a palavra de Deus diz sobre isso? Aí diz: não, mas eu não sei. Aí esse indivíduo não está sendo guiado por fé. Vamos pensar aqui sobre o que a Escritura diz, sobre o que é que Deus, onde é que você firma a sua confiança, a sua esperança, tá em quê? Entendeu? Então eu vou direcionar a palavra de Deus para que ela tenha base e sustento para a sua fé, para que ela tenha firmeza diante daquela situação e luz para lhe direcionar. Isso é minha função como pastor, né? Mas a gente se desvia facilmente disso aí. Fácil, com muita facilidade. Então, em relação a Abacuque lá, o Senhor estava exigindo obediência e justiça para o seu povo. Por quê? Porque, Deus não baixou o padrão Miqueias, né? O que é que Deus exige de nós? Justiça, né? Justiça e retidão. Mas como é que um povo pecador pode ser justo? Como é que esse povo então satisfez Deus com justiça? O ponto é que a justiça que Deus exige de nós só é encontrada em Cristo. Como é que aquele povo e nós podemos ter essa justiça que Deus exige de nós? Já vimos isso aqui, pela fé em Cristo. Então, por que Deus estava dizendo assim? É como se ele estivesse exigindo obediência em relação à justiça pela lei, né? Para o povo não. Para o povo era que eles demonstrassem que tinha a justiça do próprio Deus na postura de humilhação diante de Deus, de reconhecer os erros. É tanto que um dos sinais de que o povo era justo era a humilhação, né? Mas permita, Lian, um justo precisa se humilhar, um justo precisa se arrepender em alguma coisa? Se é justo, ele vai pedir perdão de quê? Vocês estão entendendo a lógica? Se um dos sinais do povo justo era a humilhação porque se é justo. Mas o ponto aí é que essa justiça é uma justiça imputada, e a imputação dessa justiça é evidenciada exatamente na fé e na obediência. É que o povo tivesse a postura de humilhação diante do Deus que providenciou essa justiça para eles. O ponto ali não era só a falta da justiça, mas era a falta da submissão à justiça. Era a falta da humildade, era soberbo. Deus nunca exigiu obediência plena ao seu povo, porque o povo já era pecador. Lembra foi o que Deus disse em relação ao povo de Israel? Eu estendi minha mão todos os dias a um povo rebelde e de dura, um povo pecador. Mas do que Deus estava se queixando? Do que Deus estava reclamando? Ele estava exatamente exigindo, continuando a exigir aquilo que ele sempre exigiu: obediência. Só que a obediência do homem para com Deus, ela se dá por meio da sujeição a Deus
em relação ao seu substituto providenciado, que é Cristo. É humilhação diante dele, sujeição à sua justiça providenciada. Paulo bem resumiu isso. Porque Israel não conquistou justiça? Porque eles queriam justiça providenciada por eles mesmos, e a justiça que vem de Deus rejeitaram. Foi sempre o que Deus exigiu na lei, foi obediência. Porém a lei dizia que a obediência a ela era impossível, então o homem deveria se humilhar diante de Deus. Está aí ele dizer: o que é que Deus exige de ti? Que andes em justiça, mas ande humildemente com teu Deus. Por que esse humildemente com teu Deus? Porque é este Deus que providencia esta justiça que ele exige de você. Daí vem uma conclusão bem, acho bonita, que diz assim: o que a lei exige, o Evangelho dá. A lei exige justiça, o Evangelho nos dá essa justiça que é Cristo. Entendeu? Por isso que lei e Evangelho já estão juntos ali. Lei e graça já está ali, em termos de promessa, que era para o povo entender o seu desespero e correr para o Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, salva-nos, porque não conseguimos te obedecer. Isso é andar humildemente com teu Deus, é reconhecer que Deus precisa salvar este povo para dar a este povo uma retidão que eles não podem ter por conta própria para agradar a Deus. Aí você pergunta: Deus então mudou o padrão, ele baixou o padrão para adequar o homem porque o homem não conseguiu se submeter, que é o que alguns acreditam, que é o que foi que Deus fez? Como o homem não conseguiu obedecer pela lei, Israel não conseguiu obedecer pela lei, aí Deus foi e mandou Jesus Cristo e deu amor, e deu regras mais brandas, aí Deus foi e trouxe uma regra mais fácil para o homem, de diminuir a exigência, tirou a lei, acabou com a lei e deu regras mais simples. Não, o padrão continuou o mesmo, alto, elevado e impossível para o homem. O que Deus fez foi ele mesmo se rebaixar para poder elevar a condição do homem ao padrão que ele exige. Cristo é isso, é Deus se rebaixando ao nível do homem, identificando ao homem para poder elevar a condição do homem ao padrão que Deus mesmo exige. Deus não baixou o padrão, Deus baixou a terra. Deus veio, Deus se identificou conosco, tomou forma humana em Cristo, para fazer o quê? Para satisfazer a lei, para obedecer a lei, para conquistar a justiça, para adequar o padrão de Deus e dar isso ao homem para poder fazer o quê? Elevar o homem à condição que Deus exigiu. Então Cristo nos eleva à posição que Deus exige. Deus não baixa o nível da exigência, Deus leva o homem à adequação dessa exigência. Isso que é justificação pela fé. Então, mas Deus continua me exigindo obediência? Sim, mas obediência como expressão de fé e não como meio de justificação, que é isso que nós vamos ver, entendeu? É a mesma coisa que Deus exigia a Israel. Deus exigia uma obediência a Israel como expressão de fé e gratidão, mas não como meio de perfeição. Isso é impossível. Nem justiça própria, isso é impossível. Paulo disse: ninguém jamais foi justificado pelas obras da lei. Paulo disse: nem Abraão, que é o pai da fé, que é o pai dos judeus, ele pegou o homem mais santo da história do judaísmo, né? O homem mais santo da história do judaísmo, e disse assim: nem ele. Os judeus tudo se gloriando que era filho de Abraão, que era descendente de Abraão. Aí Paulo disse assim: você sabe como foi que Abraão foi justificado diante de Deus? Não foi pelas obras que ele praticou, não foi pela obediência à lei. Pelo contrário, quantos pecados Abraão cometeu? Quantas transgressões da lei? Quantos erros cometidos por aquele homem? Como é que ele foi justificado diante de Deus? Como é que ele foi declarado justo, sem condenação, sem culpa? Como? Paulo diz: por fé. Ele creu no Redentor, no que justifica o homem. Pronto. Entenderam aí? Entendeu, Pedro Leandro? Então assim, é claro, é isso. O senhor entendeu? Porque Israel estava ali com o problema mais difícil social.
Exato. Isso. Mas vamos lá, sim, presbítero Ricardo. Você falou sobre a criação da lei cerimonial, que não é mais praticada porque Cristo já assumiu toda a lei cerimonial por nós, e falou sobre a lei civil, e alguns falam que ela deve ser completamente abandonada, porque ali era o povo de Deus e estava sob a égide do governo de Deus, né? Sim. Mas existem princípios, não é isso? É chamado de equidade geral. Equidade geral. E também são norteados pela lei moral. Deveria ser. Existem algumas passagens no Antigo Testamento falando sobre esses princípios civis que são difíceis de serem entendidas no geral, como por exemplo a lei falando sobre a escravidão, né? Que era aceita dentro do povo de Israel, mas existiam várias leis para nortear aquilo, e que retratava a justiça de Deus ao agir, mesmo por meio da escravidão que era permitida. Como trazer isso para as pessoas de hoje, né? Como tirar essa ideia central do texto, que por exemplo vai falar sobre o escravo, que depois de 7 anos ele poderia ser libertado, mas ele deveria levar o seu FGTS, né? Alguma coisa deveria ser dada a ele, ou ele poderia continuar a ser escravo, deveria ser marcado como escravo. Vamos trazer isso para os dias de hoje. É muito interessante, porque é difícil para nós entendermos isso, nós que somos fruto da escravidão terrorista, né? Aquela escravidão que tratou o homem como uma parte do ser humano como ser inferior, né? Como animal, né? Fez com os negros, né? Os africanos. É importante entender que existem várias formas de escravidão ao longo da história da humanidade. Você não pode pegar é porque nossa referência de escravidão, ela vem sempre, né, associada ao que aconteceu com os negros, com os índios. Mas a escravidão, por exemplo, em Israel, a escravidão era uma forma legítima de se pagar dívida. Por exemplo, Jesus conta uma parábola, com toda tranquilidade. Ele diz assim: um homem devia ao Senhor e disse que não tinha nada que pagar, não tinha como pagar. Aí o Senhor disse assim: vende ele, a esposa, os filhos, tudinho para pagar a dívida. O que significa isso? Eles iriam trabalhar, que é essa ideia de escravidão, trabalhar por um determinado tempo só para pagar a dívida, certo? Então, esse tipo de escravidão que trata o ser humano como um ser insignificante, inferior e animalesco, isso é totalmente contrário ao princípio da dignidade humana estabelecido pela palavra de Deus. Isso nunca foi praticado em Israel, nem tolerado. Inclusive, de alguma forma, foi mais ou menos isso que o povo sofreu no Egito, tá? Então veja, mas a escravidão, uma forma de escravidão, era uma coisa comum entre os povos, como forma de resolver pendências e relações de negócio, certo? Você tem um exemplo do que acontecia com os romanos, por exemplo. Alguns indivíduos em Roma que deviam a Roma os escravizava para fazer o quê? Para trabalhar para Roma. Alguns desses indivíduos se tornaram o que depois? Soldados. Assistiram o filme Gladiador, os Templários. Mas tem outro filme que é bem interessante, que fala sobre isso, que é sobre a invasão de Jerusalém. Esqueci agora. Das guerras santas, né? A invasão otomana. Isso. As cruzadas. Boa parte dos cruzados eram escravos. E para conquistar sua liberdade, eles se tornaram soldados, defenderam os interesses da coroa, do papado, e assim vai. Então, você tem vários tipos, você tem vários modelos de prática de escravidão
que não está ligado necessariamente à usurpação do outro indivíduo sobre o outro, como se ele fosse dono e tratando como ser inferior. Tá? Então o que é que existia em Israel? Israel, a lei, ela regulamentava esse tipo de relacionamento, em que, de alguma forma, seria até legítimo um judeu devendo ao outro, escravizar o outro no sentido de exigir que ele trabalhasse para pagá-lo. Porém, é tão interessante isso que você citou, que eles não deveriam abusar disso, ou seja, o indivíduo não se tornava mais propriedade do outro, mas ele deveria ter um tempo, estabelecer aquele tipo de relação de um tempo suficiente para pagar a dívida. E é tão interessante que a tendência de perversão e a tendência de exagero era tão grande que o Senhor já estabeleceu um mecanismo automático de resolver isso. A cada 50 anos em Israel, que era o chamado a festa do jubileu, a cada 50 anos em Israel, era como se a sociedade se reconfigurasse, voltasse para o zero, ou seja, dívidas eram perdoadas, escravos eram libertos, terras eram restituídas. Vocês já leram isso aí? Sim, com relação às terras, mas com relação aos escravos, 7 anos. Sim, mas, isso. Mas também no dia do coisa também tinha a libertação dos escravos também. Salvo engano, era 49 anos, que é 7 vezes 7. Isso. Essa festa do jubileu era 49. Do jubileu. De 49, aí para formar os 50 anos, aí tinha a festa do jubileu. Na festa do jubileu soltava-se escravos, libertava, perdoava dívidas. Da dívida. Da dívida. Até porque se o ano do jubileu fosse, por exemplo, 2 anos depois, aquele que ia ficar já recebia o perdão. Para você ver então que não era uma questão de subjugar o outro como ser inferior, mas era um tipo de relação de negócio que estava relacionado a negócios. Essa tem um troquinho, né? Exatamente. E esses indivíduos tinham que ser tratados com a dignidade de seres humanos, gente. Não era viver em chiqueiro e viver em senzala, não. É tanto que o escravo judeu, ele tinha que ser circuncidado e participar das festas como parte da família. Então, esse tratamento, obedecer o sábado. Então, assim, princípios, regras humanitárias de respeito e dignidade ao ser humano estava presente nas leis que regiam a questão da escravidão em Israel. Então, acusar a lei de Deus como escravagista e como corroborando, fazendo apologia à escravidão, que nós temos como exemplo de uma escravidão desumana, né, deveria ser uma parte realmente apagada da história da humanidade, de tratamento desrespeitoso aos seres humanos, né, de tratamento de animalesco inferior, de desrespeito total à dignidade humana. Não significa que toda forma de escravidão é isso, não. Por quê? Eu gosto de frisar isso porque a própria ideia de escravidão ela é uma forma alegórica, ela é uma simbologia da nossa relação com Cristo. É tanto que o termo que os escritores sagrados do Novo Testamento usam para descrever quem somos, inclusive Paulo vai usar hoje em Romanos, nós vamos ver, Paulo usa a palavra doulos, escravo. Eu sou um doulos de Cristo, eu sou um escravo de Cristo. Que ali não é só servo no sentido de ter disposição para ajudar, não. É um indivíduo que está submetido, que pertence, é a palavra mesmo de escravo, como aquele que pertence a outro. E diz que nós somos de Cristo escravos. Então, e aí tem um sentido entender isso, né? Pertencemos, realmente Ele nos comprou. É tão interessante que a salvação, a linguagem que se usa para a salvação é toda uma linguagem de comprar um escravo, de se resgatar um escravo. Diz que Cristo nos redimiu e nos resgatou. A redenção, ela está associada a um resgate de uma propriedade perdida, e geralmente está associado à compra de um escravo para lhe dar liberdade. Só que aí Cristo compra a nossa liberdade e faz de nós seu escravo.
Esse é o ponto. Por isso que ele diz que ele tira o fardo pesado e coloca um leve. Tira o jugo do pecado, da culpa, e bota o jugo da obediência a ele. Então você não fica livre. Você não fica livre. Aí, liberdade absoluta não existe, só Deus. Aí ele diz assim: eu livro vocês do fardo pesado e coloco um fardo leve, o meu, sobre os ombros de vocês. Não é interessante? Ele ajuda a carregar. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente gosta desse texto, né? Só que o texto não acaba aí. Ele diz assim: e lançai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Ou seja, o jugo de Cristo aí é discipulado, é ser discípulo dele, seguir os seus passos para se identificar com ele, aprender a ser manso e humilde, aceitando a carga que Deus coloca sobre nossos ombros de obediência. Por isso que lá em João ele diz assim: e o fardo de Deus não é pesado, porque obedecer a Deus não é pesado em Cristo, porque Cristo sustenta a gente e dá a graça necessária para que a gente não sinta o peso disso. Sim. O cerne da questão que eu estava querendo colocar é que mesmo o Antigo Testamento, tendo algumas coisas que para nós hoje simbolizam coisas ruins, se você realmente for ler todo o texto e o contexto, você vai entender que ali era a misericórdia de Deus. Sim, sim. Existia, por exemplo, o caso em que quando as famílias pobres não tinham dinheiro para fazer festa de casamento, então era permitido que aquele homem tinha um certo recurso, comprasse aquela mulher, como está escrito lá, serva, escrava em alguns textos, para ser sua esposa. Sim. E quando era comprada para ser esposa do seu filho, deveria ser tratada como filha. Sim. Existia a misericórdia de Deus, porque se você olhar os povos pagãos ao redor, eles não praticavam isso. Não. Era totalmente absurda para o dia de hoje aquela relação dos povos pagãos. Então, direitos desumanos totalmente, né? Direitos totalmente desumanos. A gente tem que entender o contexto e a misericórdia de Deus e aplicar para o dia de hoje, porque hoje, de certa forma, quando nós trabalhando para alguém, nós servimos essa pessoa como escravo durante determinado tempo. Sim, eu tenho que cumprir regra, eu tenho que cumprir horário, eu não posso sair e entrar a hora que eu quiser, eu sigo regra, eu tenho minha liberdade de alguma forma cerceada também. Eu tenho que seguir regra. Vai, Sandra, eu vou dar aula a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Vai, dê. Isso, você vai ver seu contra-cheque no final do mês, como é que ele vai estar. Então, assim, a liberdade, porque a gente é a liberdade total. Isso não é verdade. Qual é o problema? Qual é a crueldade de certas práticas de escravidão? É o desrespeito à dignidade e ao valor humano. Isso é o ponto, tá? E que também nós temos nossas analogias à escravidão de desrespeito ao ser humano e à dignidade humana, né? Inclusive tem no Brasil o princípio trabalho análogo, né? O trabalho análogo à escravidão, ou seja, se assemelha, né? Tem uns aí que nem é análogo, escravidão total mesmo, é absoluta, né? De encontrar indivíduos às vezes amarrados aí, né, em correntes e servindo mesmo com total limitação. Uma dívida eterna. Exatamente, que é isso que a lei de Deus queria impedir, que um indivíduo se achasse dono do outro, a ponto de dizer assim: você vai me servir por toda a vida. Como se você não tem dignidade, você não tem vida, você não tem escolha, né? E nenhum tipo de escolha. E aí isso não existe. Eu falo isso porque às vezes o cara que escraviza, análogo à escravidão, ele tem uma vendinha e lá ele vende as coisas pelo preço que quer, e sempre a pessoa vai estar devendo. Né? Isso. Você vai encontrar alguns trabalhos análogos à escravidão, porque a pessoa sempre está devendo. É verdade. Por isso que a prática de agiotismo também é crime. Por quê? Porque o cara bota o nível de juros que ele quer, e se ele aumentar, você não vai poder dizer assim: esse ainda me deve. Eu disse: não, mas não devo mais não. Você me deve, né? Você não tem um órgão controlador, regulador, você não tem regras, não tem norma. É você o indivíduo. É um risco, e muitas pessoas perderam a vida e tiveram problemas com agiotagem, certo? Seríssimo. Apesar de que, né,
os juros que a gente paga. É regulamentado, é regulamentado. É isso que eu não entendo, né? Jogo de bicho é crime. Caça-níquel, que diz que eu vi um cabo explicando que caça-níquel é porque aquilo é manipulado, que ninguém ganha aquilo ali, né? Aí a gente fica olhando nossas formas legalizadas de jogo e fica pensando, será? Mas tá bom. Mega Sena, loteria é legal, porque é controlado pelo Estado, pelas regras do Estado. Mas jogo do bicho é só controlado pelos bicheiros. Aí, que acha uma coisa assim, é contravenção penal, porque na realidade é em relação a fiscal, né? De não ter controle fiscal, o governo não tem participação fiscal nisso, né? Não, porque o conceito de contravenção é porque a penalidade é menos severa. Ah, tá. Então não chega a ser. Não é Não existe, não chega a ter pena privativa de direito. São penas. A contravenção nunca tem esse tipo de pena, né? Pena meramente pecuniária. Ou de prestação de serviço. Sim. Ela não atinge a liberdade da pessoa do contraventor. E eu achei tão interessante que eu vi um argumento que disseram que jogo do bicho é errado porque é jogo de azar. Loteria é de sorte. Por isso que, você sabe por isso que o título é da sorte? Ô pastor, é contravenção unicamente pela mesma coisa que a gente estava conversando na semana. Porque uma lei determina, a lei autoriza e o outro não. Ah, tá. É porque a Constituição... Não, isso, a questão legal aí só, né? O jogo tem que ser regulamentado. Pronto. Não é regulamentado, é ilegal. Então não é pelo ser azar ou não azar. É porque é isso que eu acho, por isso que... O nosso ordenamento jurídico diz. Sim. O jogo de azar no Brasil tem que ser regulamentado pela lei. Então tá bom. Então esse argumento de ser jogo de azar... Não é isso. Eu concordo com você. O princípio é esse. É de ser legalizado ou não. É de estar debaixo da lei ou não. Se não estiver debaixo da lei... é a mesma prática que é lá. Sim, mas aqui está regulamentado. Está regulamentado. Eu acho que não deveria existir nenhum deles. Mas... É interessante que a gente volta para a lei e observa que os princípios da lei é liberar do suor do teu trabalho. Sim. E não do sorteio da Mega Sena. Isso. Que é o perigo essa questão da legalização, né? É legal, é moral, é decente? Não necessariamente, né? Daí, por isso que a importância da lei de Deus com valor político. Ou seja, é o que me rege para saber se aquela lei política, se aquela lei civil, se aquela lei do magistrado civil do meu país, ela está de comum acordo com os princípios da palavra de Deus. Eu estava, por exemplo, vendo a discussão aí sobre o Uruguai, né, que há 6 anos legalizou, é bom pesquisar bem direitinho que a legalização é bem restrita, né, a legalização das drogas, da cannabis para uso recreativo lá no Uruguai. Aí eu vi uma reportagem, e a reportagem, 2 vezes eu vi a reportagem, e a reportagem fazia uma certa apologia. A reportagem dizia assim: olha como eles liberaram, e lá tá tranquilo, tá legal, né? Aí eu fui pesquisar em sites mais confiáveis. Aí um era a BBC, e uma reportagem da BBC dizia o seguinte: as contravenções da história de cannabis lá no Uruguai, as controvérsias. Aí ele diz: enquanto o Estado diz que há um certo controle e há um ganho muito alto em cima da venda legalizada, também há pesquisas, há estudos que comprovam que a criminalidade aumentou, que os traficantes continuam com a mesma força e com o mesmo poder, porém agora com mais sombra sobre eles, é óbvio, com mais sombra por causa da legalização, com mais sombras, e pior, o consumo aumentou porque os indivíduos não querem se cadastrar, porque tem que cadastrar. Os indivíduos não se cadastram, começam a plantar no fundo de casa, porque tem o cadastro para comprar na farmácia, são 17 farmácias, e o cadastro para se plantar uma quantidade específica em casa. Você acha que todo mundo vai obedecer essa regrazinha assim, direitinho? Aí o cabo da farmácia disse assim:
a maioria não quer registrar porque não confia no governo, acha que na hora que o governo quiser revogar a lei, a primeira casa que ele vai bater é do cava registrado lá como consumidor controlado pelo Estado. Então, a ideia, eles querem passar a ideia de que legalização da maconha acaba com o tráfico de drogas, aumenta a receita do Estado, certo? História, balela. A Holanda é a mesma coisa. Legalizou. Sim. E está aumentando o crime e estão querendo voltar atrás. Ah, sim, e na reportagem também dizia: o Uruguai não fabrica cocaína, mas tem se tornado um dos maiores portadores de cocaína, porque estão passando por lá porque as regras são mais frouxas, então passa por lá para ir para a Europa. Ou seja, resolve. O Brasil já tem um exemplo, o Brasil não precisa nem liberar maconha para ter essa experiência. Um dos produtos mais contrabandeados do Brasil é legal. Cigarro. O produto mais contrabandeado, o governo perde bilhões, que olha, já tem um controle, né? Já ganha muito. O tabagismo dá uma renda absurda, mas a quantidade perdida com contrabando é absurdo. Ou seja, legalização não acaba com o tráfico. Eu acredito que é o contrário, cria uma sombra ainda mais difícil de pegar os larápios, porque muitas vezes eles se valem da legalidade para criar uma falsa imagem, para se valer. Imagine as mulas que não podem existir mais ainda com a legalidade. Senão, eu só estou levando aqui só um pacotinho para o meu uso pessoal, que eu vou só dar um tapa ali, né? Nem sempre que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moralmente correto para o cristão. Então, assim, a gente tem que, por isso que a lei continua sendo nossa regra. Como é que eu sei que essa lei estadual, como é que eu sei que essa lei municipal, que essa lei federal, ela é correta para mim como cristão? Só porque o Estado disse? O Estado não tem a palavra final para o cristão. O Estado é de extrema importância. O magistrado também é de grande valor para a sociedade. Mas a palavra final não é do Estado. A palavra final não é do magistrado. A palavra final é de Deus. Por isso que a lei continua sendo o paradigma do cristão para os princípios éticos, morais, para os princípios de justiça. Então, o que é que Deus... Continuando aí, né? Eclesiastes 12, 13. Para a gente finalizar essa parte aqui. Eclesiastes 12, 13. Quem achou, leia. Que é mostrando a exigência geral da palavra de Deus em relação ao que é que Deus exige de nós. Deus exige obediência à sua palavra. Não muda, esse princípio é eterno. Deus exige obediência, e obediência plena, absoluta, tá? Eclesiastes 12, 13. E tudo o que se tem ouvido, assuma ela. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Aí Salomão conclui todo o seu ensinamento, diz assim: em resumo, tudo que eu disse, assuma um resumo, a conclusão é: teme a Deus e guarde, fé e obediência, fé e obras. Temer aí é o exercício da fé. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Por quê? Porque ele diz: porque isso é o que Deus exige de todos os homens. Todos. É o que Deus exige de todos. Então a lei não é só para nós, é uma exigência para todos, a obediência à sua palavra. Aí finalmente aqui João 14, 15, 14. Olha, João 14, 15, 14. Aí os que dizem que Jesus Cristo não exige nenhuma obediência à sua palavra, de que Jesus não exige obediência à lei, né? Jesus disse: vocês são meus amigos se vocês obedecerem minha palavra, vocês têm que me obedecer.
Mas o problema é que se restringe a amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas e não entende que isso se refere à lei moral de Deus. Toda a lei do Senhor. É tão interessante, Ricardo, que não é isso que Jesus está dizendo, que quando Jesus vai dizer qual é o caráter dos filhos do reino, ele vai citar a lei lá no Sermão do Monte. É só o que tem lá, é a lei moral, a lei moral. De não adulterar, de não roubar, não é? No Sermão do Monte? Está lá. Reinterpretando o que em relação ao que os fariseus faziam, dando a interpretação bíblica correta da lei e dizendo: é isso que eu exijo de vocês. Os filhos do rei não fazem isso aqui, né? Obedece à lei do Senhor, né? Claro, Cristo obedece naquilo que nós jamais podemos obedecer, que é a obediência plena, absoluta aí, para adquirir justiça. E em Cristo obedecemos a lei como padrão moral. Não pode correr, não tem outro. É isso que Jesus está dizendo. Qual é a relação que os meus seguidores têm com a lei moral? Obediência, obedecer, submeter. Vocês são meus amigos, vocês fizeram o que eu mandar. E o que é que eu vim fazer? Eu vim cumprir a lei. E a lei moral, e é bem interessante que quando Paulo também resume essa questão do amor, né, em Romanos, Paulo vai dizer que o amor é obediência à lei. Se amar o próximo, portanto, não adulterará, não matará, não furtará, não dirás falso. Se tiver qualquer outra coisa na lei, tudo se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o cumprimento da lei é o amor. Então, quando Jesus disse: vocês vão me amar se vocês fizerem, obedecer as minhas palavras. E as palavras de Cristo são só as palavras que ele citou da sua boca? Toda a lei são as palavras de Cristo. Toda a Escritura são palavras de Cristo. Pelo Espírito de Cristo, Pedro diz lá em sua carta. O Espírito de Cristo falou por meio deles. Então, quando Cristo foi explicar sobre o que deveria acontecer com ele, ele fez o quê? No caminho de Emaús, citou o Antigo Testamento, foi citando os textos, dizendo assim: tudo que estava escrito a meu respeito. Coisa que você diz assim: mas isso aqui não tem nada a ver com Cristo. Diretamente, aparentemente não, mas indiretamente, de um modo geral, tudo que está revelado nas Escrituras tem a ver com Cristo. São palavras de Cristo, né? Então Jesus disse assim: vocês, e aí fica claro que qual é o padrão moral? É a lei. É a lei, sim. Por que Jesus exigiu daquele jovem, naquele texto que diz assim, ele chega ao mestre, que posso fazer? Sim. E aí ele fala: ó, tens obedecido Os mandamentos? Aí, eu tenho e tal. Aí Jesus fala: então lá, vende tudo aos pobres e segue. Jesus não tinha cobrado essa obediência de nenhum outro discípulo, pelo menos não da minha época. É bem interessante, né? Eu não sei se é nesse texto, mas depois João vai dizer, João fala uma coisa bem interessante, que quando Jesus falava com as pessoas, Jesus tinha uma visão além do alcance. Ou seja, Jesus não tinha o olho de Tandera, mas ele tinha o olho divino. Muito mais do que um olho de Tandera, porque o olho de Tandera só vê além do alcance. Jesus vê além do físico. João fala uma coisa bem interessante. João diz assim, que um grupo de judeus disseram que acreditavam em Jesus, queria ser discípulo dele. Senhor, mestre, nós vamos te seguir. Aí diz que Jesus ficava despistando dele, ficava despistando daquele grupo. Aí João disse assim: porque Jesus não confiava neles, porque ele sabe o que está no coração dos homens. Ou seja, quando a gente for ver uma fala de Cristo, analisar uma fala de Cristo, saiba que Cristo tem uma visão mais do que a nossa. Ou seja, ele não só está com as palavras, ele está também vendo o coração. Então aquilo que ele diz tem a ver exatamente com o tipo de tratamento que ele vai dar ao coração daquele indivíduo. Ou seja, as palavras de Cristo àquele jovem, aquele homem, indica que Jesus Cristo está lidando com um legalista, com um indivíduo que acredita que ele observa a lei para adquirir justiça. Daí Jesus vai testar até onde vai sua consciência de justiça própria.
ele já se achava um cumpridor da lei. Aí Jesus disse: eu vou lhe dar um teste simples. Você disse que faz tudo isso aí, então significa que você não tem apego, avareza nenhuma. Então vende tudo que tem e dá aos pobres. Eu amo o pobre, eu fiz isso, eu amo todo mundo. Ele disse: ótimo, um rapaz sem desapego, um rapaz perfeito. Vende tudo que tem e me segue. Porque Jesus está exatamente testando o legalismo. Ele está fazendo um teste para os próprios discípulos verem como que os legalistas são hipócritas. Eles sabem que eles não cumprem, mas eles passam a ideia, a aparência. Então Jesus testou ali o legalismo, disse assim: ninguém pode atender à exigência plena da lei, que é perfeição. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: você não cumpre a lei coisa nenhuma, o que você precisa é me seguir. Qual era o problema ali? A maioria das pessoas não viam Cristo como Messias. Era um mestre que dava ensinamentos sobre a lei, que dava princípios morais, éticos. Como é que eu posso adquirir? O que é que eu posso fazer para ser melhor, para ser uma pessoa melhor? Está entendendo? Jesus é como se ele fosse um coach ali. O que é que eu faço para ser uma pessoa melhor, Jesus? O que é que eu faço para ser melhor? Para ser uma pessoa perfeita? Aí Jesus disse: simples. O que é que você aprendeu sobre a lei? O que é que você acha que deve fazer? Obedecer a lei. Você conhece os mandamentos? É bem interessante, né? Que ele pergunta a Jesus o que fazer. Aí Jesus vai dizer assim: obedeça a lei. Ele não quer algo para fazer? Obedeça a lei. Obedeça a lei. Você conhece os mandamentos? Conheço. Aí citou e disse: muito bem, vejo que você é um cara que entende e pratica essas coisas aí. Mas eu vou fazer um teste para você. Venda tudo que você tem. Em outras palavras, é um teste do desapego, que o indivíduo não tem um ídolo no seu coração. Porque o mandamento é amar a Deus acima de tudo e ao próximo. E amar o próximo muitas vezes é sob a pena de perder alguma coisa, sacrifício pessoal, de abrir mão. Até o próprio texto, ele estava tão preso aos reis, que ele chegou ali com certa orgulho. Jesus Cristo completa, sabe? Esse texto que estava licenciado. Jesus Cristo até diz depois: é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar. Do que o rico entrar. E tanto o cara até está com o seu coração nas riquezas, nas coisas materiais. A conclusão desse texto é fantástica, né? Porque eu vou levar a conclusão, que é bem interessante, que os discípulos vão entrar nessa aí, né? Mas aí, por que Jesus Cristo fez esse teste? O teste parece ter a ver com o amor ao próximo, né? Não parece ter a ver com o amor ao próximo, né? De abrir mão de todas as riquezas para ajudar, para dar aos pobres. Não parece ser uma expressão do amor ao próximo? Só que na realidade é amor a Deus. E Pedro até fala: mas deixando nossas casas. Eu vou chegar lá. Aí, o que Jesus está testando nele? Para mostrar que na realidade ele não obedecia o mandamento de coisa nenhuma, nem naquilo que ele achava que obedecia, que era na relação com o próximo. Porque na realidade ele não amava nem a Deus. Ele era um idólatra. O dinheiro era seu Deus. Porque aí ele já está quebrando os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, constituindo um Deus acima de Deus, seguindo a religião pelo seu próprio achismo, pelo que ele mesmo acreditava, pelo seu próprio esforço, quebrando todos os 4 primeiros mandamentos e achando que amava o próximo por alguma solidariedade que ele praticasse, por alguma aparência. Aí Jesus disse assim: você não ama nem ao próximo e nem porque você não ama a Deus. O que você precisa é me seguir. Por isso que Jesus foi ao extremo, dizer assim: venda tudo. Você não acaba sem ídolos, sem deuses. É o cabo cumpridor da lei. Pronto. Aí os discípulos viram isso. Olha a tendência do coração. Olha como os discípulos são salvos. Não é porque eles eram melhores. Eles eram tão avarentos quanto aquele homem. Porque eles disseram assim: Senhor, então o que é que a gente vai ganhar se a gente deixou tudo por ti? Aí Jesus disse: vocês não sabem de nada, vocês não têm noção, vocês vão receber muito mais do que tudo que vocês deixaram nesta vida. Aí o pentecostal dá um glória a Deus, aleluia.
Aí a teologia da prosperidade disse: glórias a Deus. Jesus disse: receberás tantas vezes mais aqui e na eternidade. Eita, aleluia. Mas os apóstolos morreram ricos? Eles tiveram casa depois disso e fazenda, plantações? Morreram pobres, Você nem deve recostar a cabeça. como mártires, perseguidos, odiados. Como é que eles receberam muito mais? Cristo está pensando que uma bênção espiritual nele é uma riqueza maior do que qualquer uma material. O privilégio de ser discípulo, apóstolo, pregador do Evangelho, ter a verdade do Evangelho, implantar o reino de Cristo, era uma glória, era uma riqueza recompensadora muito maior do que qualquer coisa que Jesus fosse dar para eles aqui. E ainda ele diz: e na eternidade muito mais. Um novo céu, uma nova terra. Pastor, então isso quer dizer que coisa material não pode ser uma recompensa para nós? Pode. E Cristo já fez uma material, só que não é essa daqui, essa aqui que vai ficar aqui, ó. Essa aqui é temporária. Você pode ter um bocado de coisa que o Senhor vai lhe dar, mas ninguém vai levar. Venham ver Eclesiastes, Salomão vai dizer exatamente isso. Quinta-feira que estamos estudando Eclesiastes, Salomão vai dizer exatamente isso. Essas coisas são boas, mas não é a nossa recompensa final e permanente. São dádivas de Deus temporárias para a nossa vida. Mas Jesus está dizendo assim: por me seguir e abrir mão de tudo, vocês vão ter recompensa maior. Mas ele está pensando primeiro os valores, as bênçãos, as riquezas espirituais que esses crentes recebem na ligação com Cristo. Depois, onde isso lhe colocará na eternidade. E a eternidade envolve bênçãos sem medidas, incluindo coisas materiais que permanecem para sempre. Um novo céu, uma nova terra, são bênçãos materiais que não acabam nunca mais. Aí sim. Mas veja, aí os discípulos disseram: mas Senhor, aí Jesus disse: vocês vão ter muito mais. Mas vou dizer uma coisa para vocês: como é difícil um rico ser salvo. Mas é porque é rico? O que Jesus está dizendo aí, não, o problema não é a riqueza que Jesus está atacando aí. Mas por que ele ataca especificamente a riqueza? Por que ele fala da riqueza? Se ele poderia dizer assim: como é difícil o homem entrar num reino se ele tiver um ídolo no coração? Por que Jesus não usou essa expressão, o ídolo, e usou a riqueza como um tipo de ídolo? Porque um dos maiores ídolos do homem é exatamente a avareza. E ele pode ser pobre e ser avarento. Olha os apóstolos. Olha os apóstolos. O que é que a gente vai ganhar se a gente deixou? O que é que eu ganho em ser crente? O que é que eu vou ganhar em ser crente? Eu vou ter prosperidade. Olha o que tem levado as pessoas para as igrejas. O que é que eu vou ganhar em ser um cristão? Vida próspera. Eu vou ganhar prosperidade, saúde, vida boa. Olha, foi Pedinho. Aí Jesus disse: não, vocês vão receber, é muito mais que vocês vão receber, vocês não têm noção. Mas aí Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo é que na realidade a riqueza geralmente está associado à avareza do coração, mas nem todo rico é avarento. Mas ele diz: mas geralmente a riqueza está associada à avareza, porque os indivíduos acumulam por amar o dinheiro e o constitui como Deus. Então diz: qualquer um que tem um Deus em seu coração não pode ser salvo. Um falso Deus no seu coração. Aí os discípulos disseram: então, Senhor, olha como o discípulo era incrédulo e avarento. Pastor, mas qual é a diferença dos discípulos para aquele homem jovem, para aquele homem? Nenhuma. Nenhuma. A diferença é só que o rapaz tinha dinheiro para se apegar e os apóstolos queriam dinheiro para se apegar. A diferença era só essa. Aí a conclusão é fantástica. Aí Jesus disse assim: ah, Senhor, então se for assim ninguém vai se salvar não tem salvação, porque eles mesmos entenderam que havia avareza, que tinha avareza, tinha missão. Vou seguir o mestre, olha esse homem aí, vai dar uma coisa, esse negócio aqui vai ser bom, esse homem. E não se esqueçam que os discípulos até então acreditavam em um Messias que traria um reino político, um reino humano, um reino que iria restabelecer a glória de Israel. Tá? Se esqueçam disso não.
Então eles pensaram assim: rapaz, lembra da mãe de João e Tiago, né? Senhor, quando tu tomares o teu reino, quando o teu reino vier, bota esses dois meus filhos aí, um de um lado, outro do outro. Ela já estava pensando em um reino humano, temporário, político. Aí eles disseram assim: Senhor, então se é assim, ninguém vai se salvar. E Jesus falou uma frase linda: realmente, para os homens é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Daí você vai entender quando Jesus disse para aquele homem, ele disse assim: vem e me segue. Ele estava exatamente provocando aquele homem a pensar que ele não poderia ser justo, ele não poderia agradar a Deus por si só. Ele tinha que abrir mão daquela justiça que ele estava tentando conquistar e dizer: não, Senhor, eu não posso fazer nada disso, eu quero te seguir, eu não consigo ser justo. Esse é o ponto. Então, por isso que Jesus disse para os discípulos: o homem só pode ser salvo se Deus salvá-lo. Essa é a diferença dos apóstolos, é que havia graça e misericórdia providenciada para eles. Cristo era o salvador deles, era a justiça deles, que eles eram tão avarentos, tão incrédulos quanto aquele homem, só que aquele homem foi deixado no seu estado natural, os apóstolos não, com exceção de Judas, né? Ainda foi mais. E diz que se a fé nele, que Jesus ele está dizendo assim: o meu discípulo é aquele que me tem em conta maior, aquele que me considera a coisa mais importante da sua vida. Se eu não for mais importante do que seu pai, sua mãe, seu filho e você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Não é que é um discípulo fraco, não. Jesus disse: você não é meu discípulo, eu tenho que ser a pessoa mais importante da sua vida, sua riqueza, seu bem maior. Sim. Sim. É, sim. Mudou, não, isso aí não está certo. Ele tirou o pandeiro. Ele, porque ele podia tocar pandeiro e saiu daqui. Então a fé dele carrega do pandeiro. Aí é triste, né? Só para a gente ver claro. o apego que a gente tem nas coisas, que serve claro. para a fé que a gente, infelizmente, não entende a profundidade e a grandeza do que Cristo é para nós. Esse é o ponto. Por isso que Paulo diz que uma das orações dele é para que os crentes pudessem entender a profundidade, a altura e a largura das bênçãos que Deus tem para nós em Cristo. Se a gente não entender isso aí, a gente vai ficar na superficialidade da fé. É Cristo mais alguma coisa, é Cristo mais algo. A gente não entende realmente o que Cristo é totalmente para nós. Então, aí a importância de entendermos o valor que a lei tem na relação com Cristo, em Cristo, por meio de Cristo. Nunca para dar justiça, porque essa justiça só vem pela obra do próprio Cristo. Mas como nós vamos ver isso aí mais para frente, né? Como expressão de nossa fé e obediência e gratidão, né? São evidências e não um meio de salvação. Então, meus irmãos, a gente fica aqui por hoje, né, nesta introdução. A gente continua semana que vem. O catecismo vai aí se aprofundar e muito nos mandamentos da lei de Deus, nos dá um panorama bem interessante sobre o valor e a importância que a lei moral tem para a nossa vida cristã. Que Deus nos abençoe.